Bom, o meu tema hoje é... Me pediram que eu falasse sobre o meu livro. Eu vou falar sobre o meu livro, mas vocês estão preocupados também em saber, né, do que está acontecendo de novo no mundo. Então, vou fazer também uma referência a isso, de forma que vocês também poderão perguntar questões sobre este problema, né? E aí eu pus, então, como título, A Globalização e Competição, o Novo Desenvolvimentismo e a Doença Holandesa. Então, eu pus aqui nesse quadro uma comparação bem sumária, né, entre, quer dizer, o que é a ortodoxia convencional, ou o que propõe a ortodoxia convencional, e o que propõe o novo desenvolvimentismo. Há por trás, né, desse novo desenvolvimentismo uma teoria, e essa teoria é uma macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. O que se lê nesse quadro aqui? Aqui embaixo se lê o tempo, e na ordenada se lê a taxa de câmbio real. E aquela linha verde que está ali, aquela linha verde é a taxa de câmbio de equilíbrio corrente. Ou seja, é a taxa de câmbio que equilibra intertemporalmente a conta corrente, a conta comercial de um país. Agora, aí eu tenho três teorias, que são as linhas curvas. A primeira linha que eu chamo a atenção de vocês é aquela azulzinha clara. Isso é a teoria econômica convencional, ortodoxa, neoclássica, neoliberal, como vocês quiserem chamar. O que diz essa teoria? Essa teoria diz que a taxa de câmbio flutua docemente, ajuizadamente, né, em torno do equilíbrio corrente. Aí vêm os keynesianos, meus amigos, eu mesmo, e dizem, não, senhor, essa taxa não é assim, essa taxa é... Quer dizer, há uma alta volatilidade na taxa de câmbio. Essas duas curvas anteriores estão supondo que a taxa de câmbio, que o mercado controla a taxa de câmbio. Dado que eu afirmo que existe uma tendência à sobreapreciação cíclica da taxa de câmbio, eu estou dizendo, né, que não é o mercado que equilibra a taxa de câmbio, mas quem equilibra a taxa de câmbio são as crises. São as crises de balanço de pagamento. Então, e o que acontece, então? A minha tese está nessa linha azul, que começa com uma crise, está ali no canto, está bem apreciada a taxa de câmbio, aí você tem a crise, na crise há uma desvalorização violenta, e vai lá para cima, e depois ela começa a descer. Quer dizer, passa o equilíbrio corrente, eu não expliquei ainda o vermelhinho lá em cima, passa o equilíbrio corrente, né, e chega até aqui bem baixo. Quando chega nesse ponto, de repente, aí você, todo esse espaço, toda essa área que tem aqui, entre a linha azul e a reta verdinha, né, é um déficit em conta corrente. É déficit em conta corrente que vai aumentando a dívida externa do país. E o país vai ficando endividado, e, de repente, os credores que estavam dando crédito para o país dizem, meu Deus do céu, isso não pode ser assim, perdemos a confiança, e aí, então, você tem o sudden stop, a parada súbita, né, a crise, e lá vai a taxa de câmbio outra vez lá para cima. Isso é um modelo. O modelo mais original, mais extraordinário desse livro, talvez, pelo menos aquele que para mim ficou absolutamente apaixonante, é o modelo que vai explicar aquela diferença lá em cima. Está vendo aquela linhazinha vermelha lá? Aquela linha é a linha da doença holandesa. Ou aquela linha é a linha da taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Então, como é que a gente pode definir a doença holandesa? A doença holandesa é uma sobreapreciação permanente da taxa de câmbio, de forma que ela passa a se situar no equilíbrio industrial. É uma sobreapreciação permanente da taxa de câmbio decorrente, fundamentalmente, desse país ter um recurso natural muito abundante e muito barato. Na sua opinião, professor, estamos vivendo um processo de desindustrialização? O Brasil, sem dúvida nenhuma, vive um processo de desindustrialização, cuja primeira e mais simples medida é a participação da indústria no PIB. Está diminuindo. Não é diminuindo violentamente, mas está diminuindo sistematicamente nos últimos 15 anos, desde 1992, quando nós começamos a abrir isso. E, em segundo lugar, porque as indústrias com um valor adicionado per capita maior, né, eletrônicos, remédios, etc., é que sofrem mais com isso. E você vai crescendo menos nessas áreas e crescendo mais em indústrias muito trabalho intensivas que com mão de obra muito barata. Quer dizer,
E isso está relacionado fundamentalmente com a doença holandesa. Não é só a doença holandesa, mas a causa principal é a doença holandesa. O senhor acredita que a globalização, por ser, em parte, excludente, aumenta a tensão social e, consequentemente, abre as portas a conflitos? A globalização é o capitalismo. Eu falei, a globalização é o estágio atual do capitalismo. Mas, veja, mas não é um capitalismo, não existe, graças a Deus, não existe esse capitalismo nu. Existe um capitalismo regulado. Né? Quer dizer, o que faz a Constituição do país? O que faz a Declaração dos Direitos do Homem das Nações Unidas? Que fazem todos os tratados das Nações Unidas? Que fazem todas as nossas leis? Estão regulando o mercado, estão regulando a sociedade mais amplamente. Quer dizer, como é que se coordena uma sociedade? Se coordena primeiro através da lei, do direito, né, e depois se coordena através do mercado. São as duas instituições, só que a maior é a lei e a menor é o mercado. A pergunta é, o Brasil será o país da próxima década? Tomara. E vocês viram que, na conclusão que eu não acredito nisso. Mas se nós continuarmos com as políticas que estamos. Agora, eu observo também uma coisa importante. Eu acho que nós, primeiro, é possível. É possível. Por quê? Porque o quadro em 2000, 2000 é quando eu, digamos, volto para a vida privada. Né, depois o quadro de 2000 e o quadro de 2010, o quadro de 2010 é muito melhor. Não apenas porque economicamente o Brasil está melhor, mas é muito melhor porque é muito melhor para economistas como eu. É muito melhor para pessoas que pensam como eu penso. Em 2000, né, se você falasse essas coisas, e eu comecei a falar, foi nessa época, você era um populista, você era um atrasado, você era um nacionalista, você era um perfeito imbecil, em outras palavras. Né? Hoje ninguém mais diz isso. E esse fato, essa mudança, refletiu-se na política econômica. Quer dizer, ainda que no Banco Central a política econômica continua basicamente a mesma, no resto do governo, no Ministério da Fazenda, nos demais ministérios, mudou enormemente a política, num sentido mais do interesse nacional. Agora nós temos dois candidatos, quer dizer, e os dois candidatos, nessas matérias que eu discuti aqui, eu acho que eles pensam, ainda que nenhum dos dois provavelmente saiba o que é a doença holandesa, né, eles pensam muito mais próximos disso do que das ideias neoliberais. Portanto, o Brasil está mudando. E, portanto, pode ser que realmente nós sejamos a quinta, mas não aceitando as recomendações que nos faz The Economist, de jeito nenhum. Não aceitando as recomendações dos nossos concorrentes, fazendo aquilo que nós entendemos que é melhor para nós.